O mundo das corridas é repleta de histórias e aventuras, principalmente quando envolve pessoas comuns. No episódio de hoje, vamos falar de um termo que eu vi em 2016, quando cobri minha primeira corrida para este canal, Major. Na época, não dei tanta atenção assim, mas aquele termo ecoou na minha cabeça por muito tempo. 9 anos depois, este termo se faz presente em minha vida. Agora sim, para contar de um pequeno e seleto grupo de maratonistas que conquistaram as Six Stars, traduzindo as 6 medalhas da Abbott Major Marathons, as 6 maiores maratonas do mundo. Aqui a gente abre um parênteses para dizer que até o ano de 2024 eram 6 e que em 2025 passou para 7. Isso porque Sydney, na Austrália, ingressou na lista das maiores maratonas do mundo e talvez 2026 Dubai possa entrar. Mas isso fica para uma outra história. O vídeo de hoje não é apenas uma viagem pelo mundo, mas como no tempo. E o nosso guia é o médico maratonista Alex Orimoto, o qual conheci num desses treinos no Parque dos Poderes, reduto de atletas amadores em Campo Grande. Mas vou deixar para o nosso maratonista contar sobre a sensação de fazer parte deste seleto grupo com as 6 medalhas da Majors. E a sensação de ter completado as 6 maiores maratonas do mundo, né? É um misto, né? Uma experiência profundamente transformadora, né? Repleta de significado para a gente que corre, né? Significado intenso e contrastante, né? Todo mundo sabe a dificuldade que é para completar uma maratona, né? É um misto de gratidão, de sensação de dever cumprido e de alívio também, né? Gratidão por cada passo que a gente deu, cada obstáculo, cada treino superado, cada suporte que a gente conseguiu no meio do caminho, né? Sensação de dever cumprido, né? Ao saber que essa conquista representa não só um esforço físico, mas também uma resiliência mental e emocional, né? Elas são as maiores maratonas do mundo, isso não tem dúvidas, mas um pequeno e seleto grupo de maratonistas conseguiram terminar as 6 Majors e com isso trouxeram para casa uma mandala. E aqui no Brasil esse número ainda é mais reduzido, no Mato Grosso do Sul não chega a 10. Alex, essa sua conquista representa um feito enorme para você e principalmente para o nosso estado e para as pessoas que amam esse esporte. Eu me sinto privilegiado em poder contar a sua história e deste feito em que coloca você neste seleto grupo é fantástico. Fazer uma maratona não é fácil. 6 e ainda encarar uma pandemia no meio do caminho atrapalha todo o cronograma e treinamentos. Foi muito difícil fazer 6 maratonas, uma maratona já é difícil você completar e no meio de uma pandemia, né? Eu acabei, durante a pandemia, eu corri também uma maratona sozinho, sem muito treinamento no Parque dos Poderes aqui, para me manter ativo e para manter bem, porque eu acabei trabalhando no CTI da Covid, lá do Hospital Regional, durante mais de 1 ano e meio, e foi muito difícil para a gente médico, né? E um alívio também, que é o término de uma longa jornada, né? A gente reconhece que enfrentou desafios, né? E por fim você chegou num local onde poucos conseguem chegar, né? Atualmente no mundo são cerca de 20.500 pessoas só que tiveram esse privilégio de conquistar as 6 maratonas, né? E aqui no Brasil, desses 20 mil, nós não somos nem 3%, né? Eu acho que são quase 500 atletas brasileiros, né? Aqui de Campo Grande, nas contas que a gente tem, eu sou o 9º que conseguiu esse feito, né? Determinação, frieza e foco. Alex Orimoto é um samurai das corridas de rua, melhor dizendo, das maratonas. Participar de uma Major, sem dúvida, é um privilégio. Terminar, então, é surreal. O nosso samurai das maratonas começou sua peregrinação em 2018, Berlim, Alemanha. Depois, 2019, foi em Nova York. Uma pausa por conta da pandemia e Alex Orimoto volta para Chicago em 2022. No ano seguinte, Londres e 2024, Tóquio, no Japão.
Eu teria que gravar pelo menos 6 vídeos para falar de cada particularidade dessas provas. Dentre as 6 maratonas, a mais especial, adivinha? Claro, a Maratona de Tóquio. E das 6 maratonas, a que eu acho mais especial para mim foi Tóquio, né? Todas as maratonas são diferentes, né? E aconteceram em momentos diferentes da minha vida, né? Só que o Tóquio, eu estava... foi a minha 5ª maratona, né? Eu estava voltando de uma maratona muito ruim que foi Londres, né? E eu estava inseguro de correr de novo, de tentar correr bem, e foi a melhor maratona, foi a única maratona, inclusive, que eu corri a segunda metade quase 3 minutos mais rápido que a primeira metade, que é um feito muito difícil de você negativar a maratona, né? Você correr os 21 quilômetros finais mais rápidos do que os 21 quilômetros primeiros, né? E foi isso daí, para a gente que corre, é divino. E essa maratona de Tóquio aconteceu na terra dos meus ancestrais japoneses, né? Então foi um misto assim de alegria por estar lá, de gratidão mesmo, e por estar... eu nunca tinha ido para o Japão, né? Foi uma viagem muito especial para mim, né? Voltamos na linha do tempo e vejamos como o Alex Orimoto conquistou aí as medalhas. Começou em 2018 na Alemanha, a maratona mais rápida do mundo. Foi lá que Kipchoge quebrou o recorde dos 42 quilômetros, 195 metros. Coincidentemente, onde o Alex também bateu seu próprio recorde. Mas vou deixar o nosso samurai contar sua trajetória. E a minha maratona, a minha trajetória para completar essas 6 maratonas, né? Eu comecei por Berlim, que foi em 2018, né? Foi a minha maratona mais rápida de todas essas, né? Apesar de eu ser iniciante, eu fiz em 3 horas e 20 a maratona de Berlim, e o percurso é muito rápido. A minha primeira meia maratona tinha sido em Berlim também, então eu já estava um pouco acostumado com a cidade, com o percurso também, né? A segunda maratona eu só estava fazendo uma maratona por ano, mais ou menos, né? Minha segunda maratona foi em Nova York, em 2019, e foi um recorde naquele ano, foram quase 60 mil corredores. E a gente pensar que ela aconteceu em novembro de 2019 e depois de uns 4 meses começou a pandemia, né? Então é inacreditável. E a maratona de Nova York eu estava com um pouco de sinusite por causa da baixa da imunidade no final de treinamento de maratona, né? E eu acabei fazendo um tempo muito mais rápido na primeira metade, que eu saberia que eu não ia conseguir de resistir. A maratona de Nova York é a maratona que mais tem altos e baixos, é uma das mais difíceis, mas eu fui muito bem, fiz em 3 horas e 24, mais ou menos, né? Depois disso veio a pandemia e, como o Alex já nos falou, ele, por ser médico, teve que estar na linha de frente do combate à Covid-19. Para participar de uma maratona major não é tão simples. É preciso se inscrever, dependendo da prova, comprovar o tempo e participar de sorteios. Foi o que aconteceu com o Alex Orimoto. Ele foi sorteado para Chicago, mas teve que adiar por 2 vezes. Aí depois veio a pandemia e a gente ficou 1 a 2 anos sem ter maratona em todo o mundo, a gente não teve maratona. Eu tinha sido sorteado para a Maratona de Chicago de 2020, eu tive que adiar para 2021 e depois adiar de novo para 2022, porque os Estados Unidos não estavam aceitando a chegada de brasileiros assim que não tivessem completado a vacina, né, de Covid e tudo mais. E Chicago foi a maratona que eu estava machucado depois de um treinamento de 20 quilômetros. Eu tive canelite nas 2 pernas e tive uma torção no tornozelo direito, faltando 15 dias para a maratona. Então eu fiz o treinamento de 20 quilômetros e fiquei 15 dias sem correr nada e fui para a maratona direto, né? Mesmo assim deu um tempo muito bom, eu tive que parar para ir no banheiro, mas deu um tempo de 3 horas e 36 minutos, né? Fazer uma maratona não é tão simples, é preciso de muito treino e estratégia. Por isso enalteço essa conquista do Alex Orimoto.
E nessa jornada de fazer as 6 maratonas, teve também provas com muito perrengue, como aconteceu em Londres. Já Londres foi uma maratona em 2023 que eu completei, né? Foi a maratona mais difícil, foi a primeira metade mais rápida que eu já fiz da metade dos 21 quilômetros, que fiz 1h34, mas estava chovendo desde o começo da prova. Antes de começar a prova, eu já estava com tênis e a roupa encharcada, estava em torno de 8, 10 graus, mas com chuva o tempo todo, né? Até a torcida me surpreendeu, porque na torcida tinham pais com famílias inteiras, até com crianças de colo, que iam de guarda-chuva, mas iam aplaudir a gente. E aqui ficam nossos aplausos para Alex Orimoto. Parabéns, samurai das maratonas. Obrigado por ter compartilhado um pouco deste grande feito. Afinal, estamos correndo juntos.